Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre férias, né? Agora chegaram as férias, né? As nossas crianças todas pararam os atendimentos, pararam aí as aulas, né? Enfim, é um momento da gente ficar mais perto da família, é um momento que as famílias viajam, que as famílias acabam recebendo outros parentes em casa e também é um momento que a gente pode fazer muitas coisas diferentes, né? Algumas famílias acabam ficando um pouco angustiadas nesse momento de férias, né? Eu mesmo, quando tô ali encerrando os meus atendimentos, né? Algumas famílias falam: ai meu Deus, Pamela, você vai ficar 20 dias de férias, ai, e agora, né? Entra ali um pouquinho no desespero, não só as famílias com crianças com dificuldade no desenvolvimento, mas as famílias também que, enfim, tem um monte de coisa para fazer e daí quando sai da rotina, né, ou quando, enfim, essas crianças passam mais tempo em casa, toda a rotina da família toda muda, né? E às vezes os pais continuam trabalhando e essa criança é, para tudo, né? Para a escola, para a terapia, e enfim, é um momento onde as pessoas acabam ficando um pouquinho mais ociosas, né? Sai mais da rotina. E eu vim aqui falar do quão é importante esse momento, né, das férias para as nossas crianças, inclusive para o desenvolvimento das nossas crianças, e como que a gente pode ajudar também. Como que a gente pode ajudar também nessa adaptação, né, enfim, de rotina, do dia a dia, né? Algumas crianças, principalmente as crianças com autismo, né, elas, quando quebra essa rotina, elas acabam ficando um pouquinho mais agitadas, um pouquinho mais ansiosas, porque elas se acostumam com aquela rotina, né? Por exemplo, de manhã eu vou na escola, à tarde eu faço terapia, à noite eu fico com meus pais, né? Enfim, cada um tem ali a sua rotina. E essas crianças, quando quebra essa rotina, elas muitas vezes se sentem perdidas, né? Então, o que eu aconselho a fazer nesse período de férias, que pode ajudar aí o seu filho, sua filha, ou enfim, você que é profissional que está assistindo esse vídeo, você pode orientar aí os pais, né? É manter um mínimo de rotina nesse dia a dia, né? Se não for possível manter a rotina, é explicar para a criança o que vai acontecer, né? Com uma certa antecedência. Por quê? Tem gente que fala assim, eu vou explicar, ele não entende. Ele entende sim, né? E é muito importante você gastar ali um pouquinho do seu tempo, que na verdade você não está gastando o seu tempo, você está investindo o seu tempo para falar com o seu filho, né? E para explicar para ele o que vai acontecer naquelas férias, ou o que vai acontecer naquele dia, falar que as terapias vão parar durante um período, que são as férias, que nesse período vocês vão fazer mais passeios, que nesse período vocês vão realizar outras atividades diferentes. Então, de repente, colocar essas atividades para ele, mostrar que atividades que eles podem fazer, né? Algumas famílias ficam mais angustiadas porque não sabem muito bem quais atividades podem fazer com as suas crianças, e outras falam assim, nossa, Pamela, ele gosta tanto de férias, gostou tanto das férias que agora não quer voltar para as terapias, né? Então, por isso que é importante manter uma rotina ou até escrever, deixar de forma visual para essa criança essa rotina. O que eu costumo aconselhar também às famílias? Você pega um calendário, sabe esses calendários grandes que a folha é grande? E daí você coloca, ela já tem os números, então a criança ela vai riscando, né? Já tem os números grandes, conforme vai passando o dia, ela vai riscando. E se algum desses dias tiver algum evento especial, né? Você pode tirar uma foto, imprimir e colar, ou você pode até desenhar alguma coisinha ali simbólica para ela entender que naquele dia, por exemplo, eles vão viajar. Então, você pode desenhar um aviãozinho naquele dia. Ou quando volta para a escola, então você desenha ali a escola, né? Ou você pode, se um dia a vovó for embora, né? Agora a vovó vai voltar para casa, marcar o dia que a vovó chega e marcar o dia que a vovó vai embora.
porque tudo isso acaba influenciando, inclusive, no comportamento das nossas crianças, né? Se a gente não avisa, se a gente não fala com elas, elas vão percebendo que, opa, alguém chegou, daí fica um pouco desconfortável porque chegou, daí acostuma e de repente essa pessoa vai embora e ninguém fala para ela que ela foi embora e de repente ela fica ansiosa, demonstra uma certa angústia ou de repente começa a chorar do nada e pode estar associado a essas mudanças aí que ninguém teve o cuidado de falar com ela, né? Principalmente quando a criança é não verbal, a gente precisa ter mais cuidado ainda de comunicar essa criança o que vai acontecer, comunicar para onde vocês vão, comunicar quem vai chegar, comunicar que alguém de repente pode dormir no quarto dela durante um período. Então é importante que a gente se comunique com as nossas crianças, né? Essa é uma forma mais simples, mas a gente passa muitas vezes isso passa despercebido, né? Quando viu já está acontecendo, né? Eu poderia dar outras orientações, inclusive, né? De você pode fazer um videozinho, quando a vovó estiver chegando, a vovó faz um vídeo falando que está chegando para brincar e para fazer várias coisas. A gente pode fazer vídeos de, se vocês forem viajar, né? Vocês podem fazer um vídeo do lugar da onde para onde vocês vão viajar, ou mostrar fotos do que vai ter lá para essa criança entender, explicar o processo dessa viagem, que vocês vão para um aeroporto, vão pegar um avião, vão dormir num hotel, lá nesse hotel vai ter piscina, e depois vocês vão passear, e daí vai ter o parque, enfim, dependendo como for a viagem, ou vai para a praia, e vai brincar na praia, né, ou vai para casa dos parentes, para casa da vovó, para casa, enfim, é importante a gente mostrar para a criança essa rotina dessa viagem, para ela não se sentir perdida e assim ela se sente mais confortável e menos ansiosa nesse processo, principalmente das férias, porque o que acontece? Já quebra ali toda uma rotina, né? Ela já deixa de ir para a escola, ela já deixa de ir para as terapias, então já muda ali essa rotina, que para ela é estranho. Fala, opa, mas estava tendo até agora, por que eu não tenho mais? Algumas crianças ainda não entendem o que é esse período de férias, não tem essa noção, né, do dia, de meses, então para ela fica ali uma coisa que acaba trazendo uma certa angústia. Então, conforme a gente vai explicando, ela vai entendendo que férias é algo bom, né? E por que eu acho tão importante esse período de férias, né? Tem vários motivos. Então, um deles, que eu acho muito importante, dar essa pausa para as terapias, principalmente, durante um período aí de 20 dias, porque assim a criança ela consegue acomodar todas as informações que que os terapeutas, enfim, ensinaram para essa criança. Então, nesse período de férias, a família também vai conseguir enxergar melhor o que essa criança evoluiu, o que ela está conseguindo pôr em prática daquilo que ela aprendeu. Então, nas férias é onde vocês vão conseguir avaliar o que de fato está fazendo diferença na vida da criança de vocês, né? Ou se de repente nessas férias acontecer algo que foi uma experiência que de repente não foi tão boa, vocês poderem avaliar, tipo, poxa, ele precisa desenvolver melhor isso, que terapia, né, que de repente eu posso depois, que terapeuta eu posso conversar para que essa demanda aqui que aconteceu, de repente nessa experiência que eu não consegui dar conta, de repente pode ser trabalhada em alguma terapia, né? Então é importante, as férias eu acho que é importante tanto para a criança colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu, sem nenhuma intervenção. Então é como se tivesse assim, bom, agora a criança não faz mais nenhuma terapia, como que ela seria? Né? Tipo, durante 20 dias sem nenhuma terapia, como essa criança foi? Se essa criança, de repente, ela regredir durante esses 20 dias, ela, por exemplo, nossa, ela perdeu muita coisa do que foi ensinado, ela mudou o comportamento dela, ela, durante esses 20 dias, nada do que ela fazia nas terapias ela não fez mais. É importante a gente observar, né? E, enfim, relatar, inclusive, isso para os terapeutas, porque não é um bom sinal essa criança toda vez que para a terapia regredir, né? Então é importante a gente observar por que essa criança está regredindo. Será que realmente ela aprendeu aquilo, né? Será que ela entendeu ou enfim aprendeu aquilo que o terapeuta ensinou, conseguiu generalizar tudo aquilo, né? Se não, é importante a gente observar por que ela regrediu tanto. Outra coisa que pode fazer com que as crianças acabam regredindo um pouco mais é que, além de sair da rotina, elas perdem todo o suporte muitas vezes, né? Então, por exemplo, como elas tinham uma rotina muito
certinha, e quando quebra essa rotina, elas se desregulam demais, isso também não é bom, porque nem sempre a gente vai conseguir manter essa rotina, né? É importante a criança entender que em alguns momentos essa rotina vai ser quebrada. E para que isso aconteça, a família precisa ser o suporte emocional dessa criança, né? Ela não pode ficar tão apegada, por exemplo, a uma rotina visual a ponto de não poder quebrar essa rotina e se desregular caso isso quebre, né? Porque isso significa que ela está presa muito mais a uma rotina visual do que o suporte emocional daquela família ou ao suporte emocional da mãe de dizer que tá tudo bem, que vocês vão para outro lugar que vai ser legal também, né? Então essa criança que está muito presa a essa rotina visual, ela tá provavelmente desorganizada ali emocionalmente, então ela precisa de mais suporte. Então a criança também que acaba regredindo ou se desorganizando demais durante as férias, pode ser porque esse suporte que ela precisava durante esse período não está acontecendo. Então ela precisa que um adulto esteja dando esse suporte maior para ela naquele momento que sai ali da rotina. Então ela precisa que um adulto explique mais, ela precisa que um adulto dê mais suporte também dessa parte visual, mas que seja que ela confie mais no adulto. Então é importante por conta disso. A criança que consegue se desenvolver ou colocar em prática, né, tudo aquilo que ela aprende nos atendimentos, é um resultado super bom, porque isso significa que ela está conseguindo pôr em prática aquilo que ela aprendeu, né? Ela está conseguindo generalizar aquilo que o terapeuta ensinou num ambiente terapêutico. Então, por exemplo, se ela brincou de escorrega, aprendeu a escorregar no meu escorregador e de repente nas férias ela vai para um hotel que tinha o mesmo escorregador e ela consegue escorregar também naquele escorregador, significa que o que ela aprendeu no meu atendimento, ela conseguiu generalizar para outros ambientes. E isso é o que a gente mais quer, né? Que essa criança, ela generalize todos esses aprendizados, né? Porque no fundo, o que a gente quer é futuramente que essa criança não precise mais de terapias, né? A gente trabalha para que ela tenha autonomia, né? E que ela não fique tão dependente dessas terapias e nem dos terapeutas, né? Então, se ela consegue generalizar todo esse aprendizado, se ela consegue se manter tranquila, se tudo bem para ela em alguns momentos quebrar a rotina. Claro que as crianças, né, quando a gente fala em quebrar a rotina, gente, não é assim, eu vou deixar minha criança, ela costuma comer meio-dia, eu vou deixar ela até 4 horas da tarde sem comer porque a gente tá na praia, né? Não dá, com nenhuma criança é assim, então a gente precisa dar a rotina mínima que é de todas as crianças, né? Por exemplo, depois de tal horário ela dorme porque ela fica cansada, então vou mudar o horário, né? Tipo, vamos, sei lá, curtir a praia de manhã porque à tarde ela dorme, né? Então, claro que o mínimo de rotina dela a gente precisa manter para que ela se sinta bem, né? E consiga explorar essas férias da melhor forma possível. E as férias, o que é muito legal é que vocês podem explorar várias coisas legais, né? Então vocês podem ir para parquinho, vocês podem ir para praças, vocês podem visitar uma cidade vizinha, vocês podem ir para piscina, vocês podem brincar com mangueira. Enfim, as férias ela não tem muito horário, né? Então as coisas podem acontecer naturalmente, e isso é muito bom também, né? Se a criança tá no parquinho, quer ir embora do parquinho, tudo bem, vamos embora do parquinho, vamos tomar um sorvete, ou vamos almoçar num restaurante, ou vamos num cinema, vamos num shopping. Aproveitar esse período de férias para levar a criança para algumas experiências que ali na correria do dia a dia a gente às vezes não tem tanta oportunidade, porque muitas vezes está trabalhando, não tem horário. Não tem horário vago, então de repente é legal aproveitar essas férias para essas experiências, para vocês curtirem juntos essas férias e para ver se essa criança já dá conta de realizar todas essas coisas, né? Porque de repente nas férias do ano passado, essa criança não curtia cinema e de repente nessas férias ela tá gostando, né? Olha que legal a gente ver essa evolução, né? Como que a criança vai mudando ali os interesses e como ela consegue explorar melhor os outros ambientes lógico, com o pai, com a mãe, então isso é mais legal ainda, né? E esse intervalo de férias, ele é importante tanto para curtir, né, a família, para a criança entender um outro movimento ali que existe fora essa rotina, né, do dia a dia, né, mas para vocês conseguirem observar como essa criança seria sem as terapias. Porque também, inclusive, como eu falei para vocês, se essa criança
de repente desorganizou muito, e vocês podem olhar o quão essa criança precisa ainda de suporte naquela terapia, por exemplo, porque ela desregulou nas férias, vocês conseguem ver também o outro lado. Nossa, a minha criança, por exemplo, ela não conseguia fazer nada, ela não corria, ela não pulava, e agora ela tá correndo, essas férias ela correu, ela pulou, ela brincou no parquinho com os amigos, ela interagiu. Então vocês vão ter a oportunidade de observar também e avaliar o que de repente alguma terapia talvez ali naquele momento não esteja sendo mais tão necessária, ou a gente pode mudar os objetivos daquela terapia, né? Então, quando os pais têm essa oportunidade e tempo para avaliar e observar isso, a gente consegue traçar um plano, né, melhor para o próximo ano, né? Então, olha que legal a oportunidade que as famílias, né, tem nas férias de avaliar e observar o desenvolvimento dessa criança, comparando essa criança, por exemplo, há 6 meses atrás, ou comparando das férias anteriores, né? Como que ela evoluiu, o quanto ela evoluiu, o que precisa evoluir, e trazer esse feedback para o terapeuta nesse período de 20 dias sem nenhuma intervenção é muito bom, porque daí a gente consegue, inclusive, avaliar, poxa, ela não teve nenhuma intervenção durante esses 20 dias, né? Como que o que foi bom, o que não é, o que precisa melhorar, né? E o que, de repente, o suporte pode ser muito menor, porque agora ela já está conseguindo fazer com muito mais autonomia. Então, pessoal, aproveitem as férias, tá? Não esquece de deixar aí um curtir na nossa página, deixe seus comentários, fala pra gente, de repente, quais passeios e quais brincadeiras que seus filhos gostam de fazer aí nas férias, que eu vou ficar muito feliz de saber se vocês estão aproveitando essas férias, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.